Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulos 10 e 11. O capítulo 10 é o segundo discurso de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, né? É o discurso missionário, chamado Logia também, né? E Jesus aqui vai chamar os 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos do mundo e curar todas as doenças. E o nome dos 12 apóstolos são: primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu e Tadeu; Simão, o Zelote; e Judas Iscariote, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirige aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Não entra em cidade alguma dos samaritanos, porque havia aquela contenda dos israelitas com os samaritanos, que na época do exílio da Síria lá, os samaritanos, né, se misturaram com as mulheres assírias pagãs, e isso era proibido por lei. E aí começou essa contenda, né? Antes se dirijam às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue esta mensagem: o reino do céu está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, e deem de graça também, meu irmão, minha irmã. Aqui Jesus capacitou eles. Jesus capacitou. E aqui, isso é uma coisa para refletir: deu de graça, recebe de graça. Não leve nem prata, nem ouro, nem cobre, nem cinto, nem em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Meu irmão, minha irmã. Aqui, quando Jesus fala dar de graça, receber de graça, é uma reflexão para o nosso dia, para essa teologia consumista que a gente tem aí, para essa fé consumista. Dar de graça, receber de graça, a gente vê aí uma fé consumista, é um mercado de consumo, meu irmão, minha irmã. É um mercado de consumo para a gente refletir sobre esse ensinamento aqui. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los. Quando ele fala para não levar aqui nem ouro, nem prata, nem coisa alguma, ele está dizendo assim: dependam exclusivamente de Deus, porque o trabalhador tem sustento. Dependam exclusivamente de Deus, isso aqui a gente tem que ser sempre. Não importa a sua situação, dependa de Deus, exclusivamente de Deus. Coloque-se na dependência de Deus. Isso é ser pobre em espírito, admitir sua humildade espiritual e se colocar na dependência de Deus. E aí, tenham cuidado, pois os homens entregarão aos tribunais nas sinagogas, né? Por minha causa vocês serão levados à presença dos governadores e reis, como testemunhas a ele e aos gentios. Aqui não está falando testemunha, aqui a tradução aqui, testemunha, mas a palavra em grego é martiria, ou seja, serão meus mártires. Não se preocupem em que dizer naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai que falará por intermédio de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto não tenham medo, vocês valem mais que muitos pardais. Não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a senhora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão da sua própria família. Entre a dissensão que haveria entre os membros da própria família, né? Ainda é comum no dia de hoje isso, né? Quem não ama, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim, meu irmão, minha irmã. Que a gente tem que pensar: tomar a cruz a cada dia, bata seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã, amanhã terá o seu mal. Aqui, tomar a cruz a cada dia. E quando Jesus fala que seria meus mártires, a gente tem que pensar como morreram os apóstolos. Olha, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. André, crucificado em uma cruz em forma de X, na Grécia. André era irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, foi decapitado por Herodes. Né? Foi decapitado por Herodes. João foi o único que morreu de causas naturais e morreu velho, né? Quem Jesus deu a Maria para ser tomada, para ser cuidada por ele, tá? Filipe é aquele mesmo lá que vocês vão ver lá em Atos, do eunuco. Ele pergunta para o eunuco: entende o que lê?
foi crucificado de cabeça para baixo na Frígia, né? Atual Turquia. Bartolomeu, conhecido como Natanael, foi esfolado vivo e depois decapitado. Levi, né, o Mateus, foi queimado na Etiópia. Mateus aqui do Evangelho, queimado na Etiópia. Tomé foi morto por lanças na Índia. Judas, né? Não é o Iscariote que traiu aqui, o Judas, o Tadeu, ele foi morto com machadada. Simão Zelote foi cerrado ao meio na Pérsia. Olha, vai vendo isso aí. E Matias, que substituiu Judas, né? Substituiu Judas, que tinha traído, foi apedrejado, decapitado depois na Etiópia. Né? Então, está vendo que não é uma coisa... Jesus encaminhou eles, preparou-os, encaminhou-os, confortou-os, deu-lhes força, criou a fé neles para enfrentar essa situação, meu irmão. A gente precisa pensar muito sobre isso. E aí, ele vem falando aqui, depois vem falando de João Batista, capítulo 11. Depois terminou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar, porque o ministério de Jesus, entre outras coisas, era um ministério de missão. Nós temos nosso ministério, cada um tem a sua missão. Qual é? Onde você estiver, você fale da palavra, pregue a palavra. Nem todos podem fazer missões para longe, mas onde você estiver, pregue, é um tipo de missão. A sua missão aqui é pregar onde você está. Não é ir de pregar, é indo pregue, porque ir de pregar você tem que esperar chegar para pregar, não. Indo, por onde você passar, fale da palavra. Depois de instruir os 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar na cidade da Galiléia. João ouviu na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seu discípulo a perguntar: tu és aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? João Batista era primo de Jesus. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus curava por paixão, misericórdia, para demonstrar poder, mas a cura não é um fim em si mesmo, mas um meio. Tem que lembrar disso. E aí vai perguntar sobre João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestindo roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Eu sim, eu lhe digo, mais que um profeta. Este homem é aquele que, a respeito de quem está escrito: enviarei meu mensageiro à tua frente, preparará o teu caminho. João Batista é o último profeta da Bíblia. As profecias se encerram aqui com João Batista, meu irmão. Ele é o último profeta da Bíblia. Hoje temos profecia, as profecias estão aqui. Hoje nós temos o ato profético. O que é o ato profético? Abrir a palavra, expor a palavra, explicar a palavra e aprender a palavra e aplicar a palavra. Por isso é muito sério quando a gente vai falar a palavra para alguém. Falar de forma correta. De forma correta, de forma que possa abençoar a outra pessoa. Não de forma enganadora, como tem sido visto aí. Mas tem estudar e debruçar a palavra. Debruçar e estudar a Bíblia. Ela está acessível a todos. Então Jesus aí, meu irmão, minha irmã, continuando nesse mesmo capítulo, ele vai falar os ais da cidade se não arrependem. Começou a denunciar a cidade que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Corazim é mencionado na Bíblia 2 vezes apenas. Aqui em Lucas 10:13. Ficava perto do mar da Galiléia, provavelmente lá uns 4 quilômetros ao norte de Cafarnaum. E Betsaida é interessante, que é na costa nordeste do Mar da Galiléia, e Filipe, que era tetrarca, né, construiu essa cidade e chamou de Júlias. Reconstruiu, na verdade. A cidade chamou de Júlias, em homenagem a Júlia, filha de César Augusto. Aí vai falar: Tiro e Sidom, há muito tempo teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo de cinzas, se tivesse sido feito nessas cidades os milagres que na Galiléia foram feitos, né? Tiro e Sidom eram cidades do litoral da Fenícia, eram cidades litorâneas, né? Eram portos litorâneos. Ficava a norte da Palestina. Quando fala esse saco cinza aqui, está falando de arrependimento, né?
E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Ele pergunta, será levado até o céu? Ele pergunta, não, você descerá até o Hades quer dizer sepultura, será enterrada. E Cafarnaum não se reergueu mais, né? Conforme a gente sabe. Foram achados dados arqueológicos acerca de Cafarnaum, acharam vários artefatos arqueológicos de Cafarnaum, né? E aí vem falando, Jesus vem falando. Naquela ocasião disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e ocultos e revelaste os pequeninos. Sim, Pai, pois foi o teu agrado. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, minha irmã, está falando aqui, nesse sentido, lógico que a gente tem os nossos fardos, tem as nossas preocupações, essa questão que o que ele está falando, não fiquem ansiosos, não fiquem exaustos de ansiedade. Confiem no Senhor sempre, o Senhor é provedor. E o descanso para as almas é o descanso na certeza de que o Senhor preparou o nosso lugar na eternidade, que você vai ser salvo. E o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Porque Jesus é o caminho, fala, eu sou o caminho e a verdade. Meu irmão, minha irmã, esses ensinamentos nos tragam reflexões, nos tragam aprendizados e que façam uma mudança na nossa vida. Que Deus nos abençoe.